Grande é o Senhor, meu mestre. Grande é também a sua luz. Quero ao seu lado caminhar. Quero andar contigo, meu Jesus. Um dia lá do céu, quero estar também. Quero ir morar com Jerusalém. Quero ver Jesus, papai, mamãe também, com eles morar para sempre, amor, Jerusalém. Os prazeres deste mundo são passageiros. Eu não quero, meu Senhor, me perder. Põe em minha vida seu Santo Espírito. Vem, meu Senhor, vem, meu Senhor, me socorrer. Um dia lá do céu, quero estar também. Quero ir morar, amor, Jerusalém. Quero ver Jesus, papai, mamãe também, com eles morar para sempre, amor, Amém, amém. Valdinei, você está ouvindo aí bem? Seja bem-vindo. Queria aproveitar essa ideia para abrir o som, você fazer uma oração para nós aqui, para a gente iniciar. Tá ok, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então vamos orar. Aqueles que puderem, vamos prostrar nossos joelhos, ficaremos mais perto de Jesus. Poderoso e eterno Pai, grande Deus, nossos joelhos se prostram na Tua presença mais uma vez para lhe dizer, Senhor, muito obrigado. Por mais um dia maravilhoso, pelo sol que brilhou, pelo ar que respiramos, pelo pulsar do coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque aqui mesmo, através, Senhor Deus, da mídia, estamos em comunhão com o Senhor, como irmãos, e adorando e louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai, abençoa cada querido que está neste momento conectado conosco através, Senhor Deus, do celular. Que o Espírito do Senhor visite cada coração, cada lar, cada família. Que ninguém fique, Senhor, sem um toque muito especial das Tuas mãos. Prepara essa nova semana, Pai. Ela é escura, não sabemos o que pode nos acontecer, mas queremos ter certeza que estamos sob Seus paternais cuidados. Que o Espírito do Senhor possa trabalhar cada coração. Use os lábios do pastor que vai falar da Tua palavra e a mente e o coração de cada um de nós para sermos alimentados e saciados pela palavra do Senhor. O que pedimos e oramos é com perdão dos nossos pecados nos méritos do nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bem. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos começar o nosso estudo sobre Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 é um capítulo também surpreendente, muito legal. Vamos estudar esse capítulo agora e
logicamente, vamos tirar ótimas lições. Quero agradecer a presença de vocês aí que estão ao vivo. Quero agradecer a você também que vai assistir via YouTube e pode estar também colaborando com a gente, pode estar comentando, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar do comecinho aqui, que não está no começo não. Beleza, Daniel capítulo 4. Vou colocar aqui a ideia central com respeito a Deus, a ideia teológica aqui. Daniel capítulo 4, versículo 25 e 26. Ali fala, né? Será expulso dentre os homens até que conheça o Altíssimo, que tem domínio sobre os reinos da terra, e o dá a quem quer. O teu reino tornará a ser teu, depois que tiver conhecido que o céu domina. E o versículo 34, que diz, eu bendisse o Altíssimo e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, resumindo a ideia aqui do capítulo 4, é que Deus é o nosso rei. Então, só fazendo uma lembrança dos outros 2 capítulos que vimos aí para trás, nós vimos lá no capítulo 2 a estátua, o sonho da estátua, e no capítulo 3 nós vemos a estátua de ouro. E só recordar algumas coisas, né? Deus ele mostrou essa estátua no sonho, essa estátua que está ao lado direito, e essa estátua aqui, ela tinha a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Pelo que nós estudamos na profecia, a cabeça simboliza Babilônia. Inclusive, Babilônia era extremamente rica, extremamente complexa a sociedade de Babilônia, um feito assim humano poderoso. Depois vem a Medopérsia, que é simbolizada pela prata, inclusive era muito utilizada ali a prata em moedas. Eles utilizavam muito moedas de prata ali na Medopérsia. A Grécia, nós vemos aqui o bronze da Grécia. E esse bronze aqui, os soldados gregos, eles tinham em sua armadura esse componente de bronze. As pernas de ferro, nós vemos aí os pés de ferro e barro, representando também Roma e os reinos posteriores a Roma. Então, Daniel ele explicou isso daqui para Nabucodonosor, essa sucessão de reinos que ia acontecer. Logicamente, nós vemos esses reinos de maneira mais clara, porque a história já se passou, a profecia já se transformou em história, mas Nabucodonosor entendeu uma coisa, que após o reino dele ia existir outros reinos. Então ele fez uma estátua no capítulo 3, e essa estátua demonstrava que o seu reino ia ser eterno. Nem a pedra iria destruir essa estátua que era o seu reino. E pediu, logicamente, para que houvesse a adoração dessa estátua de ouro, que era uma estátua símbolo ali do Estado e símbolo também da religião babilônica. Fizemos também o paralelo com o Apocalipse, mostrando que esse evento do poder político também ser ali unido ao poder religioso e trazer um decreto sobre os santos, né? Um decreto sobre os crentes, vai acontecer no final dos tempos, né? Um decreto de morte e tudo mais. Então, a gente já viu. Se você não viu ainda, você pode entrar lá no YouTube e ver. E Deus ele deu uma lição a Nabucodonosor ali, no capítulo 2. Ele falou assim, Nabucodonosor, eu sou dono da história. Então, você se contente em ser a cabeça de ouro. Você é uma parte só desse todo da história, e eu conferi a você a oportunidade de ser a cabeça de ouro. Por outro lado, ali no capítulo 3, ele mostra que quer dominar a história, sendo afrontoso, né? Fazendo uma afronta contra Deus, e Nabucodonosor, com esse ato, demonstrou orgulho. Ele tinha uma autoestima muito grande.
Ele era um homem orgulhoso. E aí, ele, na verdade, nesses capítulos aqui, ele entra existe um dilema aqui, né, nesses dois capítulos. Quem que é o soberano? É Deus ou é Nabucodonosor? Na mente de Nabucodonosor, ele era o soberano, né? Ninguém segurava ele. Ele entendia que era o filho de Marduk, possivelmente ali se auto-intitulava como praticamente ali uma divindade, ou uma divindade, assim falando. Então, no ano 569 a.C., é o ano dos acontecimentos do capítulo 4 de Daniel. E mesmo depois das maravilhas que ele presenciou, mesmo depois de ter sua autoridade humilhada no campo de Dura, ele continua orgulhoso. Então você vê toda a situação acontecendo no campo de Dura, o servo de Deus vindo perante ele, não querendo se ajoelhar, vindo perante ele, e ele falando, olha, vocês vão ajoelhar, vocês têm que ajoelhar, porque senão vocês vão morrer e tal. E aí o servo de Deus fala assim, ó, se Deus quiser, ele pode nos salvar. Se ele não quiser, a gente morre, não tem problema. Nosso Deus é soberano. Humilhou ali Nabucodonosor, não se ajoelharam perante a imagem de ouro. E ele ficou furioso. E é dito que nesse intervalo de tempo, né, Nabucodonosor, ele construiu ali, né, no intervalo das suas guerras e conquistas, ele dedicou a vida em embelezar e fortificar a sua capital, que era a Babilônia. Os reis anteriores não fizeram isso, mas ele buscou, sim, ter uma capital bonita, era chamada de Cidade Dourada, o louvor da terra, e sua paixão como construtor foi assinalada ali e transformou ali um lugar maravilhoso, né, no mundo. Isso dali mostrava o orgulho de Nabucodonosor em embelezar aquela cidade. Fez uma das 7 maravilhas ali, os jardins suspensos da Babilônia, inclusive dedicou esses jardins suspensos à sua esposa, onde plantou ali várias árvores, várias plantas, né? E aí nós vemos que Deus ali iria, no capítulo 4, que apesar do seu poder, Deus iria executar ali um divino propósito com ele, né? Então, falar um pouquinho sobre Deus e o orgulho. Lá em Provérbios 16, versículo 18, fala assim, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, você vê esses textos aqui, mostrando que o orgulho é algo ruim. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, diz o Senhor. E Deus está aborrecida com toda a soberba e orgulho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, desde o capítulo 1, ele tem essa sentimento para com ele, né? Essa ideia de ser orgulhoso, esse pensamento de orgulho. No capítulo 2 permanece orgulhoso, no capítulo 3 mostra seu orgulho, e agora a gente entra no capítulo 4 também. Como Deus espantou o orgulho. Então, é a primeira vez nesses capítulos que a gente vê Nabucodonosor tranquilo e feliz. Primeira vez. Nós vemos ele mandando, nós vemos ele ameaçando o tempo todo. E é a única vez que a gente vê ele de bom humor. Quer dizer, a primeira vez que nós vemos ele de bom humor aqui. E daí, ele teve um sonho que espantou quando ele estava no leito dele, e os pensamentos e as visões da cabeça dele se turbaram. Deus deu um sonho de novo a Nabucodonosor, né, em Daniel capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu vou abrir a Bíblia aqui com você para a gente estar acompanhando junto. Mas nós vemos um outro sonho aqui.
Vamos lá. Daniel capítulo 4. Aqui a gente vê um sonho, ele estava tranquilo. Anteriormente, aqui no capítulo 4, nós vemos que ele deseja a paz, né? Paz o seja multiplicada. Versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas do Deus Altíssimo para comigo. Então, aqui você vê Nabucodonosor dando um testemunho. Ele está testemunhando aqui. E nós vemos coisas aqui acontecendo que antes não aconteciam nos outros capítulos, né? É o momento que ele não é tirano, e aqui ele reconhece a Deus como Deus Altíssimo. Olha só que interessante. E no início desse capítulo 4, ele já considera o reino de Deus. Primeira vez que ele faz essas coisas aqui. O capítulo 4 ele começa de maneira diferente. E aí, no versículo 4, diz: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando estava no meu leito. Os pensamentos e visões da minha cabeça se turbaram. É a primeira vez que ele, como filho de Marduk, ele entende a eternidade do reino de Deus e que existe uma autoridade acima dele. Mas então vamos usar para o sonho, né? É o segundo sonho de Nabucodonosor, nessa série aqui, até o capítulo 4 é o segundo sonho. Vemos o capítulo 2, ali em que Nabucodonosor temia o que aconteceria com o seu reino futuro. E no capítulo 4, Nabucodonosor, na verdade, aqui ele faz uma prévia, né? Falando sobre o reino de Deus, mas no capítulo 4 a gente vê que Nabucodonosor ainda estava convicto da sua supremacia de poder. Na verdade, ele começa o testemunho louvando a Deus, mas ali, os eventos ali do capítulo 4, ele estava convicto da sua supremacia, poder que possuía, estava confiando no seu poder e orgulhoso disso. E do capítulo 2 até o capítulo 4, passam ali 30 anos. Passa um tempo considerável aí de um capítulo para o outro. E nós vemos segurança e orgulho. Ele deitou na cama no capítulo 2 inseguro e temeroso. Já no capítulo 4, ele estava orgulhoso, ele estava feliz, estava ali se sentindo pleno de poder naquele momento que ele vai dormir. E vai ter esse sonho profético aqui. Tá? E aí ele baixa um decreto. Capítulo 4, versículo... Capítulo 4, versículo 6, ele baixa um decreto. Por isso, Isaías expediu um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. E, novamente, ele manda um decreto pelo qual ele quer que os sábios estejam ali. No capítulo 2 ele faz isso, no capítulo 4 também. E dessa vez a interpretação pode ser dada sem pressões, não havia pena de morte. No capítulo 2, como você lembra, existia ali o sonho a ser dado, tá? Porque não lembrava do sonho, a interpretação é uma ameaça. Nesse capítulo, a gente não vê ameaça. E olha só como é grande a teimosia dele. De novo, ele estava procurando o certo de maneira errada. E ele não chama ali Daniel logo de primeira, né? Ele vai chamando os magos, ele vai chamando outras pessoas ali para estar interpretando para ele o sonho. Tá? Então você vê, por exemplo, aqui, ele recorrendo a místicos, né? E aí diz o seguinte, ó, eu estava procurando aqui saber mais sobre esses místicos, e ele consulta todo tipo de sábio. Aqui diz os nomes em
os nomes ali da época, né? Hartumaia, que eram mágicos egípcios especialistas na interpretação de sonhos. Ashipaia, sacerdotes e exorcistas acadianos. Astrólogos caldeus versados na arte de predição. Gazaraia, intérpretes dos decretos dos deuses. Todos esses fadados ao fracasso também no capítulo 4. E como último recurso, Daniel ali aparece. Daniel ele foi ignorado nesse momento. Daniel, me parece que ele veio aqui por iniciativa própria. Ele já havia defrontado já a mentira dessas pessoas aí, os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, que não fizeram ele saber a interpretação. Já tinha falado que eles eram mentirosos, combinavam palavras mentirosas, assim como diz lá o capítulo 2, versículo 9, mas novamente ele recorre a eles. Seu orgulho e teimosia levam ele a recorrer à idolatria, ao misticismo, e ele vai ser humilhado por isso. Mais uma vez. Versículo 8 fala: por fim se apresentou Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho. Então, olha só como Nabucodonosor é. Nabucodonosor não estava convertido, viu? A conversão vai acontecer ao longo desse capítulo. E ele até reconhece Daniel. Ele fala assim, ó, esse Daniel é diferente. Há espírito dos deuses nele. Só que ele já relaciona Daniel ao Deus dele. Então você vê que não há conversão. E aí tem o profeta Daniel aparecendo, né? Ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, preferiu a farsa do misticismo e idolatria. Ele sabia que a verdade era dura. Talvez ele queria ali chamar aqueles homens para ver se falava alguma coisa boa para ele, mas no final das contas não falaram nada, não interpretaram ali o sonho, e foi Daniel que mostrou a verdade a Nabucodonosor. Então ali ele considera Daniel um homem muito espiritual. O monarca ali, ele sentiu o Espírito Santo, ele sentiu o poder de Deus na vida de Daniel. Então, mesmo com tudo que havia passado e visto, ele não demonstra conversão. Como eu falei aí, segundo o nome do meu Deus, ele diz. E coloca o profeta de Deus em associação com os outros, os magos, né? Uma posição errada. Belsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. E aí ele fala sobre a visão que teve, o sonho que teve. Vamos para o sonho. Ele sonhou com uma grande árvore. Era assim as visões da minha cabeça, ele diz. Uma árvore que estava no meio da terra, cuja altura era grande. Eu ressalto aqui uma conexão que se pode fazer. Essa árvore aqui, no meio da terra, nos lembra Gênesis, né? Gênesis, lá, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ambas ali estavam no centro do jardim. E essa árvore, ela se crescia, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. Isso aqui propriamente estava falando sobre o próprio Nabucodonosor. Ele era o cabeça de ouro, o orgulho dele era gigantesco, ele tinha um vasto território, e ali, essa árvore aí era vista até os confins da terra, assim como a cabeça de ouro era vista na imagem, né, de maneira alta, né? Muito bem. Como que era a árvore? A folhagem era o quê? Formosa. O seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada. Em seus ramos, nós vemos aqui todos os seres viventes se mantinham dela. Olha só que bênção essa árvore, né? Que era a representação de Nabucodonosor. No sonho, Nabucodonosor viu uma grande árvore, e essa árvore sustentava, né, todos os seres vivos.
Muito bem. Então, nós vemos a árvore. A gente vai ver que representa ele. Depois da árvore, aparece um vigilante. Esse vigilante aí é traduzido, né, por um anjo, um vigilante, um santo que descia do céu. Então, nós vemos aí o vigilante. Qual que era a missão do vigilante? Derribar a árvore, cortar os ramos, derriçar-lhe as folhas, espalhar o seu fruto, afugentar os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas diz assim, a cepa deixa na terra atada com cadeias de ferro e de bronze. Então, a gente vê essa árvore derribada, porém, a base da árvore, ela é segurada por correntes de ferro e de bronze. E até aqui nós vemos essa árvore, o mensageiro celestial, cortando essa árvore, deixando ali parte do caule, mas uma parte do caule, a parte que fica viva dessa árvore, ela é atada com correntes de ferro, garantindo que não iria crescer. E aí começa a haver uma transição aqui, né? Aqui começa a haver uma transição mostrando a humilhação de Nabucodonosor. E uma transição da árvore para algo animalesco. Seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos, que são, de acordo com a Septuaginta, né, a tradução de tempos aí, seriam 7 anos. E aí o propósito é desvendado. E Daniel mostra esse propósito a Nabucodonosor. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dar a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, nós vemos aqui que o decreto tem propósito de humilhar alguém que havia se esquecido da sua dependência humana do Altíssimo. E devia reconhecer ali que existe um Deus que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores, que é dono de toda a autoridade. Nabucodonosor deveria entender sua total dependência e fragilidade diante do Rei dos Reis, né? De Deus. É interessante, tem vários aspectos aqui interessantes, inclusive essa questão do vigilante. O vigilante em si, no zoroastrismo, né, que é a crença babilônica, havia um grande Deus, e esse grande Deus colocou 4 vigilantes sobre os 4 cantos da terra e sobre os movimentos ali astrais. Então, existe uma conexão com o que Nabucodonosor acreditava. Apesar de que a parte onde fala ali sobre santo, né, é um termo muito utilizado ali para anjos. Então, na verdade, ali Nabucodonosor tinha aparatos ali para entender o que significava o sonho. Ali, Daniel e Nabucodonosor, né? Daniel capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu pode, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Ali já se passaram 35 anos desde a chegada de Daniel em Babilônia. Se ele chegou ali por volta de 17, 18 anos, lá ele já estava bem mais experiente. Já estava ali com 52, 53 anos. Daniel havia passado mais de 30 anos perante o rei. E com uma certa certeza podemos concluir que esta altura dos acontecimentos, Nabucodonosor e Daniel já haviam sido aí bons amigos.
Nota-se a confiança do rei nele, o bom testemunho que Daniel dava, a capacidade que Daniel tinha. Demonstrava até que ali para Nabucodonosor que ele era diferente, né? Recebia ali o Espírito de Deus. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por um tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Belsazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra todos os que têm ódio de ti. A sua interpretação para os teus inimigos. Já faz um prenúncio ali do que vai acontecer. Então Daniel ele teve tato ali, ele soube lidar com a situação, ele sabia que era algo ruim. Daniel, assim como José, tinha uma capacidade de interpretar sonhos tremenda. E assim que o rei falou sobre o sonho, ele já sentiu o que era aquele sonho, já foi inspirado, já sabia o que deveria declarar ali. Para Daniel, o significado do sonho foi claro. Ele esteve atônito quase 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. O rei manifestou simpatia. E aí ele diz, né? Não se turbe, não se espante com o sonho nem a sua interpretação. O profeta compreendeu que sobre ele tinha Deus e colocado o solene dever de revelar a Nabucodonosor o juízo que estava para lhe sobrevir em virtude do seu orgulho e arrogância. Então, Daniel entendeu que havia uma palavra de juízo ali, que iria sobreviver. E a interpretação. Então, a interpretação já começa a ser dada aqui. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista toda a terra, cuja folhagem era formosa, e vai mostrando todos os atributos aqui, dessa árvore, né? Ele vai mostrar quem que é. Mas só lembrando que a árvore em Ezequiel 31, Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, em 587 a.C., ou seja, cerca de 19 anos antes, já havia falado, referido à árvore, comparado uma árvore com o rei da Síria e Faraó. Então nós vemos aqui que já existe essa conotação de árvore como sendo um rei. E aqui você vê ali em Ezequiel 31, verso 3, essa comparação aí. Não era uma comparação nova, né? Já existia uma comparação muito parecida com a comparação feita aqui da árvore com Nabucodonosor. Então a árvore representaria ali o reino, nação, o rei. E a altura simboliza o poder, o domínio, a grandeza, ou até mesmo o orgulho do rei. Baldwin, né, ele fala que a árvore é símbolo de crescimento e desenvolvimento da vida psíquica. Ou seja, o rei Nabucodonosor estava no seu auge, se sentia seguro, tranquilo. E aí Daniel fala, né, imagina só, és tu, ó rei, que cresceste e viesse a ser forte. A tua grandeza cresceu, chega até o céu, o teu domínio até as extremidades da terra, como diz ali Daniel 4, versículo 22. Então Daniel prediz a humilhação. Quanto a que viu o rei, um vigilante, um santo que desceu do céu, que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo ela seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Essa interpretação, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E aí fala toda a situação que ele iria passar, né? Comer a erva como os bois, ser molhado do orvalho, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos da terra. Você vê aqui essa
condenação, essa palavra de juízo. A queda da árvore não representava a queda do império, porém o isolamento de Nabucodonosor em relação à sociedade humana. Por quê? O versículo 26 explica isso. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiver conhecido que o céu domina. Ou seja, se aceitasse Nabucodonosor a soberania de Deus, Nabucodonosor teria ali o seu reino de volta. E qual que é o conselho de Daniel? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a tua tranquilidade. Então você vê aqui que Daniel, ele fala sobre a profecia, mas ele mostra que essa profecia aqui teria ali uma condicionalidade. Então, Daniel lhe dá esse conselho ao rei. Ó rei, faça isso daqui para que isso não ocorra, né? Se arrependa dos seus pecados, das suas iniquidades, tenha misericórdia para com os pobres. E é importante esse conselho aqui, né? Esse conselho mostra que o nosso relacionamento com Deus, esse arrependimento, essa mudança de ser, não se dá somente no relacionamento com Deus, mas também propriamente com o relacionamento humano. Então, essa questão do arrependimento, do perdão, tem um caráter vertical e horizontal. Quando a pessoa ela se arrepende, existe uma mudança que afeta o seu comportamento, não somente com Deus, mas com as pessoas ao redor. Então você vê uma pessoa aí que fala muito em Deus, mas não tem um relacionamento coerente com as pessoas ao redor, né? Não tem misericórdia, não tem apreço, né? Tem que realmente rever ali se existe realmente conversão. Ó conselho, põe termo em teus pecados. O profeta exorta Nabucodonosor a mudar sua vida conforme a vontade de Deus. Uma profecia condicional. Deus quer que Nabucodonosor siga o que é certo, siga a lei moral que ele estabeleceu. No julgamento de Nabucodonosor, Deus demonstra a sua soberania. E é ele quem estabelece a regra. Nabucodonosor é muito bom em decretar. Mas Deus, agora, ele que mostra quem que manda em tudo, né? Use de misericórdia para com os pobres. Daniel chama a atenção às injustiças do Estado em relação às pessoas. Ele fala, ajude os que precisam. Não centralize o governo no seu bem-estar ou no bem-estar dos poderosos. Ajuda, redima os pobres, para que todos sejam felizes. Se compadecendo das pessoas e se colocando no lugar delas, ele possivelmente curaria a chaga do orgulho. Então, ao se aproximar dos mais pobres, ao se aproximar dos mais necessitados, olha só que conselho fabuloso Daniel dá aqui. Ele veria que os necessitados são seres humanos assim como ele, limitados assim como ele. E o que acontece? Por um tempo, isso que Daniel falou a Nabucodonosor, esse sonho, a interpretação, foi algo muito forte. Foi uma advertência, um conselho que exerceu forte influência. Mas o coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo. Então, muitas pessoas elas podem ficar espantadas com coisas que acontecem, com predições, com sinais, com sonhos, com palavras que os servos de Deus trazem. Mas, infelizmente, se a pessoa não deixa ser transformada
pelo Espírito Santo, a coisa ela vira, a coisa ela muda. O coração se endurece. E a condescendência própria e a ambição não havia ainda sido erradicados do coração do rei. E esses traços mais tarde reapareceram. Então, ao cabo de um ano, ou seja, passou-se um ano, desde o sonho de Nabucodonosor até esse momento aqui, que é o momento em que vai ser executado o julgamento. E ao cabo de um ano, lá o capítulo 4, versículo 28 a 30, fala assim: passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só, ser humano é difícil, né? Coração humano orgulhoso. Estava falando na lição aqui dessa semana, não sei se você pôde assistir, eu fiz vídeos aí, não sei se alguém ficou sem assistir, mas tem uma das lições lá que fala assim, 3 pessoas que não conseguem interpretar a Bíblia direito. Aí tem os que se auto-enganam e falam assim, não, eu conheço, eu sou crente e tal, mas não faz nada do que é para fazer. Os duvidosos, não acreditam nas coisas da Bíblia, né? Eles geram dúvida em qualquer afirmação que existe na Bíblia. E também os orgulhosos. E aqui é a questão do orgulho. O orgulho, ele impede a pessoa de ter um contato com Deus e de transformar o coração. E é o que acontece aqui com Nabucodonosor. Mesmo vindo a palavra de Deus a ele, o orgulho dominou. E ele falou essas palavras aqui. Palavras as quais são muito parecidas com as utilizadas para a construção de Babel. Não sei se você lembra lá, mas Babel, o que é dito lá? Vamos nos unir, vamos fazer o nosso nome, vamos construir essa torre, vamos ser poderosos sobre a terra. E olha só que interessante, a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor aconteceu com a Babilônia. Com Babilônia aconteceu com Nabucodonosor, melhor falando. Quando eles estavam construindo a torre, se orgulhavam disso. Deus desceu, confundiu ali as línguas e cada um foi para um canto, ficou desnorteado, né? E aqui a mesma coisa vai acontecer com Nabucodonosor. Na hora que ele está no máximo do seu orgulho, na hora que ele está se achando glorioso, grande, falando bem das suas obras, na hora que ele recobre o seu orgulho, aí vai acontecer algo interessante, mas já vou falar já. Então, era o 36º ano de Nabucodonosor, mais ou menos aí ano 500, de 604 a 569, ele estava no auge do seu poder. Então, aqui você vê à sua esquerda, você conhece essa imagem aqui? Eu acho que deveria ser até mais bonito que isso, né? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Jardins Suspensos da Babilônia. E à sua direita aí está a Babilônia. Muitos santuários, muitos altares, muitos lugares belos. Foi um rei genial. Ele fez um palácio também maravilhoso. Um rei genial. Nessa época, ele já havia tornado a cidade da Babilônia 3 vezes maior em relação ao seu estado anterior. Ele triplicou o tamanho da Babilônia. Era a maior cidade do mundo na época. Conseguia subjugar o Egito, que era uma nação poderosa, e construiu na Babilônia o mais poderoso império sem concorrentes. Era o império dominante. Não existia outro império igual à Babilônia. Capital era um centro religioso. Tinha 53 templos, 955 pequenos santuários,
384 altares de rua. Um símbolo da supremacia babilônica e tradicional liderança na adoração aos deuses era esse santuário aí, o templo Etemenanque. Olha lá que templo alto, né? Vistoso, era um símbolo da religiosidade, né? Mais proeminente centro religioso. E ele construiu para si 3 palácios, cada um deles maior e mais luxuoso que seu antecessor. Um deles era o Jardim Suspenso da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aí tem, essa foto aí está um pouquinho mais bonita, né? Mas nós vemos várias fotos, né, diferentes às vezes, mas a ideia é essa aí do Jardim Suspenso, algo maravilhoso. E aí no versículo 30 ele fala, não é esta a Babilônia que eu edifiquei? E ele demonstra que havia terminado os seus projetos arquitetônicos e se orgulhou com o que fizera com o seu reino e sua cidade. Em um dos seus éditos ele diz, eu fiz Babilônia a santa cidade, a glória dos grandes deuses, tornei-a mais proeminente do que antes e promovi a sua reconstrução. Empenhei-me na renovação de Babilônia mais do que qualquer um antes de mim, em qualquer época. E o mundo de Nabucodonosor estava no auge, mas estava prestes a desabar. Então a gente vê que as pessoas que elas têm que pensar muito bem quando elas querem uma posição, né? Uma posição poderosa, né? Estar no topo, porque aquele que está no topo, um dia ele vai descer. Até a própria vida da pessoa um dia está no topo e depois desce. Então, Nabucodonosor está prestes a descer. A justiça não falhou. Nesse caso aqui, né, no caso divino, a justiça nunca falha. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti ó, o reino. Serás expulso dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então você vê aqui também essa relação com o pecado, né? O pecado ele forma uma linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Às vezes a pessoa cometendo pecado, ela acha que está sendo poderosa, né? Ah, eu estou cometendo isso. Você até diz de forma orgulhosa para os seus amigos, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu estou com 2 mulheres, roubei fulano, dei desperto em ciclano e tal. Mas é uma linha muito tênue. Tá? E o pecado, ele destrói a pessoa. E quando a pessoa ela se acha, né, menospreza as advertências divinas, ela está prestes a cair. O pecado tem drásticas consequências e se você já está sofrendo por causa deles, porém não quer abandoná-los, lembre-se, a justiça de Deus não falha. E às vezes a pessoa tem que sentir na pele o que o pecado proporciona. Tem que comer barro, tem que comer pó, tem que cair para levantar, para entender que Deus existe, que Deus é soberano. E nós vemos aí ó, a foto de Nabucodonosor aí. Essa é uma caricatura aí, uma foto do que como poderia ter ficado Nabucodonosor, né? Não sabemos ao certo, mas é uma ilustração. No mesmo instante se cumpriu a palavra do Senhor, ele passou a comer erva verde, o corpo foi molhado pelo orvalho, cresceram cabelos como penas de águia e unhas como as aves do céu. A condição por Daniel aqui mostrada é conhecida pelos psiquiatras como licantropia, ou síndrome do homem-lobo. Trata-se de um estado mental que a pessoa ela chega a pensar que é um animal e começa a agir como tal. No que tange a doença de Nabucodonosor,
As características aqui são do ataque de insanidade, paranoico, né? Com aparente ilusória ideia de que ele era um animal, típico de uma doença depressiva com uma crise relativamente aguda. Então, em 75, foi traduzido um tablete de barro que faz referência a essa enfermidade de Nabucodonosor. Então, nós vemos, a Bíblia ela é maravilhosa, ela traz histórias, e histórias que são verdadeiras. E essa referência extra-bíblica aqui mostra que é verídica a história. Está lá no Museu Britânico. Ele encontra-se tão danificado que algumas palavras de cada linha parecem ilegíveis, e até mesmo algumas linhas completas não podem ser lidas. Mas as linhas que dá para ler, está escrito assim, ó. Nabucodonosor considerou que sua vida parecia como de nenhum valor. Não demonstrou amor a seu filho ou filha. Família e clã não existiam para ele. Sua atenção não foi conduzida no sentido de promover o bem-estar de Esagila. E ele chora amargamente diante de Marduk. Então você vê que foi um transtorno que aconteceu na vida dele, e isso é relacionado com esse episódio de psicose, de ilusão, né? De transformação que teve ali Nabucodonosor. Não foi Deus quem fez com que Nabucodonosor adoecesse. Deus é o Criador e fonte da vida, pois nele vivemos, movemos, existimos. Ele cerca a todos os indivíduos de um sistema individual de suporte à vida. Tudo que Deus teria de fazer, no caso de Nabucodonosor, era deixar de prover alguma porção do suporte vital que Nabucodonosor insistia em ignorar. Deus não precisava castigá-lo, era só tirar a mão, já Nabucodonosor já ia passar a se comportar dessa forma. E assim também é conosco. Quando nós deixamos a Deus, quando Deus permite com que as coisas aconteçam, que nós entremos aí em certas situações, né? Não estou falando que em todas as situações pode se pontuar a mesma coisa. Mas aqui a ideia é que quando nós estamos longe de Deus, ou Deus deixa de fazer parte da nossa vida de certa forma, nós nos tornamos animais, porque o pecado faz isso. No momento, a razão que Deus lhe havia dado foi tirada. O discernimento que o rei julgava perfeito, a sabedoria que ele se orgulhava, foram removidos. E até então, o poderoso governante tornou-se de um momento, né, um maníaco. Sua mão não pôde mais suster o cetro. As mensagens de advertência haviam sido desatendidas. E agora, destituído do poder que seu Criador lhe havia dado e expulso dentre os homens, Nabucodonosor comia a erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas da águia e as suas unhas como as aves do céu. Então, Profetas e Reis, página 521. E aí, depois ali de um tempo, né, no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e tornou a vir o entendimento a ele. E aqui existe a transição. E ele bendisse o Altíssimo, louvou, glorificou o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Depois dos 7 anos de insanidade e demência, Nabucodonosor levanta os olhos para o céu e reconhece a Deus como soberano. Então, que transformação, né? No começo da história, Nabucodonosor estava lá em cima do seu palácio ali, né? Olhando para as coisas que havia feito, nas alturas, olhando para baixo, olhando os seres humanos, né? Ali embaixo, de certa forma se exaltando, se achando poderoso. E olha só, quando ele olha para baixo, ele vira um animal. Quando ele olha para cima, Deus concede a ele novamente o reino. Aquele que não levanta os olhos ao céu está no mesmo nível dos animais, é um insano.
Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Aqui é o testemunho de Nabucodonosor, lá no versículo 34, 35. E segundo a sua vontade, ele opera com um exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Não importa o quão difícil possa parecer a situação, mas Deus opera a sua vontade. Mesmo que a maioria esteja em rebelião contra Deus, céus e terra são mobilizados e de uma forma ou outra ele diz e as coisas acontecem. Muitas pessoas, elas começam a olhar o mundo e pensam assim: não, o mundo vai rodar desse jeito e nada pode mudar. Nada pode influenciar. Inclusive as profecias, né? As pessoas olham para a profecia e falam assim: mas a profecia não vai acontecer? Às vezes vê emergir um poder, um outro reino, outra nação, fala assim, mas na profecia diz que essa nação iriam se encontrar, iriam tal, né? Esse poder e esse outro poder iriam se encontrar. Fica calmo aí. Se Deus falou, vai acontecer de uma forma ou de outra. Quando Deus diz, as coisas acontecem. O céu se mobiliza, a terra muda, tudo muda a sua forma e as coisas acontecem. Ele é soberano, seu domínio é eterno e seu reino dura de geração em geração. O orgulhoso rei reconhece haver um reino celestial que transcende o céu e que reclama a sua lealdade e submissão. A verdadeira grandeza, versículo 36 e 37. Então logo me tornou a vir o entendimento, tornou a vir também a majestade e o esplendor, né? A dignidade do reino. E buscaram-me os conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Nabucodonosor foi humilhado, despojado do seu orgulho, e agora ele reconhece o poder de Deus, e foi restaurado a sua posição. Sobre a repreensão daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, de que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. Olha aí, ó. Profetas e Reis, página 521. Outrora o orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O rei governante tirânico e opressor tornara-se um rei sábio e compassivo. Aquele que tinha desafiado o Deus do céu e dele blasfemado reconhecia agora o poder do Altíssimo e fervorosamente procurou promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súditos. E aí ele fez a carta, né? Essa carta que a gente vê, esse documento aí, que tem o seu início do capítulo 4, versículo 1 a 3, e finalizando ali no versículo 31. Esse é um testemunho de Nabucodonosor exaltando a Deus. Esse é um documento da soberania de Deus. Mas para todas as gerações, não somente para o seu império, mas para todas as gerações. E aí ele fala, né? O rei Nabucodonosor, como eu tinha falado, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aquele rei guerreiro, aquele rei estrategista, orgulhoso, sabe o que ele deseja? A paz, shalom para todos. E aí o objetivo da sua carta: pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. E aí, falando, né, o seu reino é um reino eterno e o seu domínio de geração em geração. E a conclusão lá no versículo 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. O homem mais poderoso que existia na época de Daniel sofreu, comeu grama, viveu como animal e escreve o capítulo 4, para que de uma vez por todas se reconheça que o Senhor é o Rei dos Reis.
O propósito de Deus era o propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse seu louvor estava agora cumprido. Estava essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Então, nós vemos o último registro de Nabucodonosor, é um registro de aceitação de Deus, de verdadeira conversão, de almejar que o reino eterno seja instalado na terra e que paz seja com todos. Se conteve, né? Se conteve, enfim, se conteve, reconheceu a Deus, se humilhou. Muito bem, aqui estão algumas lições, não vou lê-las todas aqui, mas em suma, esse capítulo mostra que Deus é nosso rei, ele é o soberano, relatado em todos esses versos aí, verso 3, 17, 25, 26, 32, 34, 35 e 37. Deus abençoe você, a sua família, e que você possa depositar nas mãos de Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, e que você sinta que Ele é o seu rei. Que você, assim como você entende que Ele é seu rei, que você almeje também o reino dele aqui na terra. Deus cuida de você, Deus é o nosso rei. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Deus abençoe vocês. Vou finalizar aqui com uma oração. Senhor Deus, grande Pai, nesse momento nós agradecemos a Ti pelo testemunho revelado de Nabucodonosor através da sua palavra e que esse testemunho seja uma lição para sermos humildes, uma lição para entregarmos a nossa vida a Ti, considerarmos o Senhor como soberano em nossa vida e almejar o Teu reino. Abençoe a cada um de nós, isso é que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Tenham todos aí uma boa noite.